Nós vamos começar um estudo sobre as palavras de Jesus no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Tudo que o Senhor falou para nós, para a igreja, no livro de Mateus, nós vamos parar em torno dessas palavras de Jesus, especificamente no livro de Mateus. Quero sugerir, se você puder incluir texto bíblico de Mateus, o Evangelho de Mateus, na sua leitura diária, será importante. Quanto mais lemos, mais enxergamos do texto. Houve um professor de teologia de renome, em uma faculdade também muito importante, e quando o aluno chegava com uma questão, perguntando alguma coisa sobre algum texto bíblico, ele simplesmente dizia: olha o peixe. Olha o peixe. Ele só dizia isso. Olha o peixe. A resposta está no próprio peixe. Olha o peixe. Então, o aluno voltava com a dificuldade, ele não dava a resposta pronta, e o aluno ia para o texto e continuava lendo, e o próprio aluno achava a resposta da sua pergunta no texto. Então, quanto mais nós lermos o texto bíblico, nós teremos mais clarezas. Vivemos em uma época de muita mistura. Vivemos em uma época de muita contaminação. Não somente contaminação por vírus naturais, coisas físicas. Não, mas vivemos em uma época de muita mistura na fé, muita mistura nas coisas espirituais. Muita coisa não original, muita coisa contaminada. E hoje a gente precisa muito de discernimento do Espírito. Precisamos que o Espírito de Deus nos assista direto, pois é uma das missões do Espírito, é fazer lembrar tudo aquilo que o Senhor falou e entender a mensagem que o Senhor deixou. Então nós hoje vamos começar com Mateus 4:4. No livro de Mateus, aí aparece a primeira palavra citada pelo Senhor Jesus Cristo. E nesta palavra, nós vamos encontrar um encaminhamento muito importante para muitas coisas da nossa vida espiritual, da nossa caminhada de fé. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta foi uma declaração do Senhor Jesus Cristo num momento específico de tentação. No momento em que nós conhecemos, onde o Senhor foi levado para o deserto, especificamente para ser tentado pelo maligno, tentado pelo diabo. E nessa primeira fase da tentação, Jesus citou esta palavra. E aqui nós temos muita instrução que eu queria compartilhar com vocês, principalmente para aqueles que estão ávidos por conhecer mais um pouco da importância da palavra de Deus para as suas vidas. E aqui nós começamos a descobrir algumas verdades. Uma delas, as palavras que saem da boca de Deus
promovem o sustento do homem. Os homens, o gênero humano, vivem pela palavra que sai da boca de Deus. Se o Senhor não tivera falado, nada teria acontecido. E ainda hoje, nós sobrevivemos como servos do Senhor por causa da palavra que sai da boca de Deus. Em João, no capítulo 6, versículo 68, encontramos algumas verdades sobre isso que nós acabamos de falar, de que o homem sobrevive pela palavra que sai da boca de Deus. Diz assim o texto de João 6, 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. O grande problema que acomete as pessoas e que gera uma confusão na mente das pessoas é a falta de segurança sobre a vida eterna. Existem muitas pessoas que vivem neste mundo como se a vida fosse só essa aqui. Como se tudo começasse aqui e terminasse aqui. Mas nós encontramos declarações de pessoas que eram como nós somos, pessoas limitadas, pessoas humanas, pessoas cercadas de suas limitações, cujas limitações nós temos hoje também, e essas pessoas fizeram declarações interessantes. Essa é uma que Pedro fez. Para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Irmãos, vivemos aqui, mas não vivemos presos como se a nossa vida terminasse aqui. Vivemos aqui, mas temos os olhos na vida eterna. Depois que aceitamos a Jesus, Ele abriu uma dimensão maior na nossa vida, no nosso espírito, no nosso entendimento, e nós passamos a viver aqui neste mundo, pensando na vida eterna, investindo na vida eterna, mandando para o reino eterno, fazendo nossa morada eterna ser a melhor possível, através de Jesus Cristo. Então, quanto mais nós nos relacionamos com Ele através da sua palavra, mais segurança nós temos do que será a vida eterna para nós. Em João, no capítulo 6, verso 66, o Senhor fez uma declaração, confirmando com esta outra: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. O maior engano que o ser humano pode se deixar levar é acreditar na pseudociência que propaga, ensina que o homem é apenas uma existência aqui e acabou. Não existe nada mais para frente. E há uma confusão muito grande, porque o homem, assim como ele é um ser físico, ele é ao mesmo tempo um ser espiritual. E Jesus disse: a carne para nada aproveita, porque a carne é pó. A carne vai voltar para o pó. Não existe como conservar a carne para sempre.
Mas o Espírito é eterno. O Espírito é sopro de Deus. Olha Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. A partir deste momento, o homem tem uma dimensão diferente dos animais. Até certo ponto, o homem e o animal têm algo em comum. Se tirar todo o sangue de um animal irracional, qualquer que seja ele, um boi, uma vaca, qualquer que seja um animal irracional, se tirar todo o sangue, ele morre. Porque a vida da carne está no sangue. Tirou o sangue, o animal morre. Mas o homem não foi feito do mesmo jeito dos animais. Os animais, o Senhor disse: haja tal espécie, haja esse animal, haja aquele, haja répteis, haja aves, haja seres marinhos. E as coisas foram acontecendo pela palavra do Senhor. Mas o homem não foi assim. O homem, o Senhor idealizou e disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E o texto descreve que quando Deus resolveu levar o projeto avante, fez o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas. E a partir desse momento, ele passou a ser alma vivente. E aí está a grande diferença. Se tirar o sangue total de um homem, ele morre fisicamente, mas o seu espírito não morre. Mas ele continua tendo uma alma vivente, que vai viver para sempre. Existem dois estados de viver. Nós temos a vida com Deus e a vida sem Deus. Os comentaristas e encarregados de facilitar o entendimento sobre as coisas espirituais, eles dizem que a vida sem Deus é a morte eterna. E a vida com Deus é a vida eterna. Quando nós partimos desta vida física, que o nosso espírito e alma saem do nosso corpo, nós estaremos para sempre com o Senhor, por causa de Jesus Cristo e por causa da palavra que nós ouvimos do Senhor, que é espírito e vida. Por causa disso, nós temos a vida eterna. Não é por causa de nossos méritos, não é porque Deus gosta da nossa família, não é por causa dos feitos que nós temos realizados e por isso Deus nos dá um presente de viver eternamente, porque prestamos um grande trabalho na sua obra. Não, irmãos, o galardão por essas coisas é outro tipo de galardão, mas a nossa existência eterna é tão somente por causa do Senhor, que soprou, é tão somente por causa do Espírito de Deus, e é tão somente por causa da palavra que é Espírito e vida, e alimenta a alma vivente. Por isso que vocês fazem muito bem em parar num dia da semana, no nosso caso aqui na terça-feira, e estar aqui como vocês estão hoje, para receber a palavra. Porque é a palavra que dá vida para o espírito. E quando o homem tem um espírito decaído, um espírito desanimado, um espírito prostrado, um espírito que não reage para as coisas de Deus, esse homem ou mulher perde a alegria da vida. Porque é o Espírito que nos dá ânimo, e o nosso espírito é fortalecido pela palavra de Deus que fortalece nosso espírito. Isso é muito importante. Há um texto histórico que eu queria refletir com vocês,
em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 2 e 3, justamente para vocês entenderem o porquê nós sofremos. O porquê, às vezes, o gênero humano passa por provações. Olha o que diz o texto. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Verso 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca de Deus viverá o homem. Olha o que o texto está dizendo aqui, o que Moisés escreveu, dizendo que toda aquela provação do deserto era somente para deixar claro qual era o grau da adoração do povo a Deus. Porque, irmão, nós precisamos demonstrar nossa adoração ao Senhor com qualidade. E só a privação, só a dificuldade, a falta de coisas básicas, vai fazer com que a gente mostre nossa resignação. Se você for para vamos pegar um militar, mas não é só os militares. Toda a formação de pessoas que tem que tomar decisões em horas difíceis, toda pessoa que foi formada para tomar decisões em hora de muita complicação, essas pessoas passam por privações nessa formação. Passa por momentos de dificuldades, para que na hora ele saiba como sair de uma situação decorrente da sua profissão. No militarismo, por exemplo, você não encontra nenhuma pessoa, nem mesmo um soldado, que é o início da carreira militar, que seja formado, declarado soldado apto, sem passar por uma luta de privação, principalmente na fome. Você não vai nunca achar um militar que alcançou qualquer título na carreira, sem ter sido testado na fome, sem ter passado no mato, sem comida, sem água, com água regrada e sem comida por mais tempo. Isso faz com que a pessoa mostre sua qualidade, sua abnegação, sua resignação à luta. Porque é aí que faz a diferença desta vida material com algo que se vai alcançar no futuro. Às vezes nós ficamos pensando, por que Jesus tinha que passar pelo deserto? 40 dias e 40 noites sem comer? Por que isso? Porque foi justamente nesta hora que o adversário chegou. É justamente na hora da prova que você vai mostrar qual é o seu grau de adoração ao Senhor. Tu adora a Deus quando tudo vai bem? Tu adora a Deus quando todas as coisas correm normais? Assim é fácil. Eu me lembro de um quadro aqui, que eu vou citar o fato, mas não vou trazer à memória as pessoas. Mas eu me lembro de uma dificuldade que passamos aqui. Uma família, uma menina nasceu em uma família da igreja aqui, crente, e nasceu faltando uma mão. Nasceu aqui no braço, no antebraço, cortado aqui, nasceu já assim, faltando a mão.
família crente. E você fica pensando, meu Deus, como que isso acontece? Por que isso acontece? E essa família se portou de uma maneira cristã normal. Foi testada a sua fé, testada a sua maneira de servir a Deus. E sabe como que as coisas fluíram? Hoje, esta menina que nasceu aqui, e membros desta igreja aqui, hoje é uma tenista de caráter internacional, está nos Estados Unidos fazendo curso superior na escola, jogando tênis no Brasil todo, só com um braço. E fora do Brasil, jogando tênis nos Estados Unidos, direto em todos os meses da semana. O que nós entendemos com isso? Deus nos faz passar por dificuldades para que nessa hora da dificuldade Ele possa medir a nossa maneira de servir a Ele. É isso que o texto está dizendo. Ele te fez passar por dificuldade, por fome, para testar a tua forma de servir a Deus. Por isso, irmãos, quando nós temos uma convicção de que a nossa vida não é só aqui nesta terra, nós não servimos a Deus somente por benefícios aqui nessa terra. Nós entendemos que devemos ser abençoados aqui na terra, claro, entendemos isso, e o Senhor prometeu bênçãos para aqueles que o servem também nesta vida aqui. Jesus disse, nesta vida já terá muitas bênçãos, aqueles que deixarem tantas coisas para me servirem, nesta vida já serão abençoados e na outra terão a vida eterna. Então, existem bênçãos prometidas também para esta vida, mas o erro é pensar que existimos nesta vida, para esta vida, e aqui encerra toda a nossa existência. Não é verdade. Então, se alguma coisa nos aperta, se alguma dificuldade nos testa, é preciso entender e ter convicção de que esta dificuldade não atinge o nosso relacionamento para a vida eterna. Foi isso que Pedro declarou quando Jesus fez o questionamento. Ele disse, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? E olha, irmãos, esta declaração de Jesus e Pedro foi uma declaração ligada à comida, ligada ao alimento, porque Jesus recentemente tinha multiplicado pães e dado para os seus seguidores, e agora Jesus para, a multidão toda se reúne, pensando talvez, o texto não diz, mas pensando talvez que ia sair mais pão e mais peixe de uma forma milagrosa. Aí Jesus começa a dizer, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Que prova! E nesse ponto, muitos desistiram e foram embora. E Jesus olhou e disse, vocês também querem ir? Se dirigindo aos 12. E Pedro levanta e diz, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Isto deixa uma aula para nós, irmãos. Como quem diz aqui, assim, precisamos da comida aqui física, precisamos de alimento físico, mas não te seguimos somente por isso. Precisamos de saúde, mas não te servimos somente por saúde. Precisamos de moradia, mas não te servimos como troca por moradia. Em qualquer circunstância, te servimos por causa da vida eterna. Então isso é fundamental. E aprendemos isso no texto da palavra de Jesus em Mateus.
Olha uma declaração interessante sobre este assunto. Os adversários, o adversário, melhor dizendo, quando faz propostas ao homem, mostra soluções para os problemas materiais e passageiros, em detrimento dos valores espirituais e eternos. Sabia, irmão, que quando o médico ou quando alguém quer promover a nossa saúde, ele foca somente a nossa vida material, somente nossa existência. E se puder prolongar a vida do paciente, o médico se dá por feliz. É esse o prazer do médico, é fazer com que a pessoa viva mais e viva bem. Então eles ficam felizes, porque toda a existência da pessoa aqui debaixo do céu está garantida pelo cuidado médico, por aquilo que eles podem fazer, pela alimentação. Eles tão somente consideram o gênero humano apenas humano. E aí que está a grande diferença. Jesus humano, com fome, chegou à tentação. Qual era a solução para o problema de Jesus? A solução foi rápida: obedecer ao tentador e resolver esse problema. Está com fome? Fácil de resolver. Manda que estas pedras se transformem em pão e coma. E está resolvido. Você não é o filho de Deus? Tudo é possível para você. Como que resolvia o problema material? Obedecendo ao tentador. Resolveria o problema material, problema passageiro, da fome. Mas como fica um ser humano que nessa sua passagem transitória aqui, faz um contrato de obedecer ao demônio, faz um contrato de obedecer ao príncipe das trevas, nesta vida aqui? Se esta vida é uma semelhança daquela passagem do deserto que nós lemos em Deuteronômio, é justamente o Senhor nos permitiu passar por esta vida, para que nesta vida a gente possa dar demonstração de que quer adorar ao Senhor para entrar na vida eterna. É isto, irmãos. Esta é a única saída. E Jesus aceitou a ideia? Não. Jesus não aceitou. E olha que Jesus estava realmente caracterizado, declarado. O texto bíblico diz que, tendo Jesus passado 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites, teve fome. E nesta hora, chegou o tentador. Nesta hora exata. Nós temos que ter muito cuidado, sabe, irmãos? Com propostas que resolvem o nosso problema do momento. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo quer solução do seu problema. Mas é preciso entender, não adianta nada resolver um problema aqui e criar um problema para a vida eterna. Não adianta nada ter saúde aqui, ter bens materiais aqui, em alguns casos até dado pelo maligno, para nos fazer tranquilos aqui, e quando partir desta vida, perder tudo. Então, a melhor coisa que nós fazemos é aproveitar este nosso período aqui para dar demonstração de que servimos ao Senhor, porque Ele é o único que nos leva para a vida eterna. E que a palavra dEle é espírito e vida. Isso é fundamental para nós. No caso de Esaú, solução para o problema da sua fome física, aceitar a proposta de Isaac.
comer o prato de lentilhas, abandonando o direito da primogenitura. Observaram como que a solução do problema material está sempre ligada à perda de alguma coisa na vida eterna, na vida futura, ou de uma obediência ao maligno em detrimento da obediência ao Senhor. É preciso examinar bem. Só as pessoas de convicção, só as pessoas de razão, só as pessoas que adoram a Deus, seu Espírito em verdade, conseguem rejeitar problemas, soluções rápidas para problemas imediatos. Só aqueles que têm convicção no Senhor, que pode dizer, não, eu vou viver aqui enquanto o Senhor quiser, mas eu não vou fazer qualquer negócio para ter saúde. Eu não vou fazer qualquer coisa para resolver meu problema de solidão. Não, a solidão é triste, mas eu não vou me ajuntar com qualquer um só para resolver o problema de solidão com qualquer um ou com qualquer uma. Não, eu não quero pessoa ao meu lado que não me ajude a servir ao meu Deus. Porque a vida não é só aqui. Que se puder resolver o problema de solidão é interessantíssimo. Quem que não quer? Mas, irmão, resolva sem causar um problema para a vida eterna. Resolva esse problema passageiro, garantindo o eterno. Porque Jesus disse que nós precisamos juntar tesouros no céu, onde a traça não atinge, a ferrugem não alcança. Porque que adianta o homem ganhar a vida toda e perder a vida eterna? Não adianta. Agora, se nós tivéssemos uma garantia que de saúde não morreríamos, enquanto tivéssemos saúde aqui na terra, nunca iríamos morrer, dava até para a gente pensar em fazer um negócio, né? Negociar. Se eu tenho saúde, eu vou viver eternamente aqui, então a gente pode negociar sobre isso. Mas quem é que vive eternamente aqui, que é tão saudável que vai viver eternamente? Sabe o que a Bíblia diz? Os dias do homem são 70 anos. 70, eu já estou vivendo no lucro. Porque eu já estou com 70 e uns 2 meses por aí. Então, os dias do homem são de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, pela sua vida bem tratada, pelo seu cuidado, vão até 80. Mas o que passa disso é canseira e enfado. Estou inventando? Não, meu irmão. Não estou inventando, é verdade. Vai ali. Nós temos um amigo aí que está com 83, o nosso amigo Cesário, né? 93. Está com 93. Vai lá, conversa com ele. Pergunta com ele alguma coisa sobre a vida para ele. Manda ele levantar e vir falar com você. Diz assim, pastor, fica de pé para eu lhe dar um abraço. Vê se ele vai ficar. Enfado, canseira, passou dos 80. E aí já passou dos 90. E a mãe do Ribamar foi 100. Semana passada foi sepultada. 100 anos. Irmão, dá para viver um bom tempo aqui. Não resta dúvida. Mas se o negócio, para viver muito aqui, é uma negociação que vamos fazer, colocando em jogo nossas vantagens eternas, é melhor ir embora sem viver muito aqui.
Porque não vale a pena viver muito aqui e perder as garantias eternas, porque esta é passageira, mas o homem foi feito alma vivente. Isso quer dizer, nunca morrerá. Sabe por que nunca morrerá? Por causa do sopro do Espírito de Deus. Sopro, pneuma. Pneuma é espírito. Sopro, Espírito de Deus. E qualquer partícula de Deus é eterna. Qualquer partícula de Deus é para sempre. Vai viver com Ele para sempre, ou vai existir para sempre fora dele na morte eterna. Então vale a pena viver nesta vida, com os pés nesta terra, fazendo o possível para ter uma vida boa aqui, sem perder a garantia da vida eterna. Vale a pena. O Esaú resolveu o problema dele. Qual era o problema de Esaú? Um homem extremamente materialista, vivia com arco nas costas, só caçando e matando caças e levando. Naquele tempo não tinha Ibama ainda, o nego matava a doidada como queria. E o que acontecia? Ele não tinha princípios cristãos, cristãos não era possível, mas ele não tinha princípios de Jeová, princípios eternos. Ele não sabia muito bem o que era isso. E a estrutura familiar era que o irmão mais velho era quem transmitia todos os princípios de Deus para a família e garantia a ordem da família nos princípios de Deus. Mas o homem era extremamente materialista. E o outro, sabendo disso, o que fez? Disse: este Esaú, meu irmão, ele não resiste um cheirinho de comida. Por causa de comida, ele vende até a mãe dele, o pai dele, ele vende até o direito de primogenitura, ele vende. Ficou no lugar onde ele ia passando, ele com arco nas costas, correndo para lá e para cá. Quando encontra o irmãozinho astuto, trambiqueiro, que foi preciso Deus mudar o nome dele, senão ele estava perdido, com um pratinho de lentilha saindo fumaça assim, ó, bem no lugar onde ele ia passar. Oh, meu irmão, que bom, esse prato de lentilha resolve o meu problema agora, eu estou com uma fome tremenda. Tudo bem, você me dá o direito de primogenitura e eu te passo esse prato de lentilha. Viu como são as propostas do maligno? As propostas do maligno são assim. Tem muita gente hoje que lamenta já nesta vida. Perdeu saúde, perdeu dinheiro. Quantas histórias ou histórias que sejam, que a gente conhece, de pessoas que por causa de um momento de prazer, momento de felicidade, entrou no carrão de alguém, só para dar uma voltinha no Camaro amarelo, pensando que isso é o tudo. Tem gente aí que não pode ver uma limusine que fica perdido ou perdida, vende tudo que tem. Irmãos, estas coisas tudo passam aqui. Mas o que não passa de maneira nenhuma é o sopro de Deus na tua carne. O sopro de Deus no teu espírito vai existir para sempre. E será triste viver para sempre separado do Senhor. E cuidado com essa história. Não, mas Deus é pai, não é padrasto. E não vai deixar um filho seu para sempre isolado dele. Não, vamos criar uma doutrina do purgatório, em que o filho pode ficar longe do Pai eterno por um período,
dadas as suas desobediências e suas opções na vida passageira, ele vai para o purgatório e lá ele vai purgar e depois ele vai para estar com o Senhor. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Isso é acomodação doutrinária de homens. Não existe isso na Bíblia. O que existe é: aceita Jesus agora e terás a vida eterna. Isto é que diz a palavra do Senhor. A Bíblia fala de um outro sujeito que não aguentou. O nome dele era Acã. Solução para o desejo dele. Qual era o desejo de Acã? Riqueza, fama, era o desejo dele. E ele teve problemas, porque quando na guerra para a destruição da cidade de Jericó, a ordem era cruel. Tem hora que eu fico pensando assim, mas Deus dá umas provas muito fortes para um gênero tão fraco como é o gênero humano. Você já imaginou, irmão? Jericó, uma cidade rica, cheia de muros, cheia de riquezas. Sabe qual foi a ordem que Deus deu? Destrói a cidade de Jericó, mas não pega nada. Nada. Não é para pegar nada. Duro isso. Muito duro. Mas o Acã tinha um desejo de ser rico, tinha um desejo de ser famoso. E quando ele chegou lá no meio dos despojos, que viu uma bela capa babilônica, viu uma porção de prata de 600 ciclos, e viu uma cunha de ouro, que a Bíblia não diz que tamanho era essa cunha. Ele disse: não, agora é a minha vez, meus desejos rápidos, imediatos serão resolvidos agora. Vou ser rico e vou desfilar por aí de uma bela capa babilônica. Ah, quantas pessoas dão tudo para ser modelo. Quantas pessoas, principalmente jovens, não é só mulher não, hein? Tem rapazinho aí de 19, 16 anos que deixou tudo para ser modelo. Eu não sei qual é o sentido dessa palavra modelo, mas desculpe a minha ignorância. Enquanto eu não entendo, eu acho que tem modelo a ser seguido e modelo a não ser seguido. Eu penso assim. Tem coisas que a gente gosta de um modelo para seguir aquele modelo. Mas tem muita gente se dando mal porque segue um modelo que não foi para ser seguido. E tem muita gente encerrando a sua carreira já nessa vida, com problemas sérios já aqui. E sem garantia nenhuma para a vida eterna. Porque, meus irmãos, essa ilusão que a gente vê muito na televisão, que é quem projeta a morte dos famosos, né? Essa semana morreu um famoso que ocupou espaços na mídia, que ocupou espaços na arte de alegrar as pessoas, né? Morreu. E sabe qual foi a palavra que um semelhante a ele disse lá na televisão? O céu está em alegre, o céu agora está sorrindo, porque ele fazia a gente sorrir aqui no céu, agora está sorrindo aqui na terra, agora está sorrindo no céu. Eu pensei comigo, se for assim é muito fácil, não tem um compromisso nenhum aqui, morri, estou no céu. Ah, mas se for desse jeito seria muito fácil. Mas pelo que Jesus diz, e que nós veremos nessa série de palavras de Jesus no livro de Mateus, nós vamos entender que das nossas escolhas e das nossas aceitações aqui, dependerá a nossa vida eterna.
Portanto, irmão, seja cada vez mais fiel ao seu Senhor. Procure se envolver o mais que você puder com o Senhor. Aproveite sua vida aqui, sim, aproveite. O que você puder fazer, aproveite. Irmão, caixão não tem gaveta. Se você tem dinheiro, se Deus te deu alguma forma de dinheiro, irmão, aproveita da melhor forma possível que você puder. Porque quando você morrer e deixar aí essa dinheirama toda, você não vai presenciar os teus filhos brigando aqui. E isso se eles não te matarem. Se eles não chegar lá no médico e dizer assim, dá uma dose no velho. Porque ele já viveu bastante e nós queremos administrar a riqueza que ele está deixando. Então não vale a pena. Aproveita a vida aqui. Mas não use as coisas materiais para atrapalhar as espirituais. Não faça isso. É um prejuízo muito grande. O Acã desfilou de capa babilônica, ficou com a cunha de ouro que eu não sei o tamanho, muita prata, mas por causa dele, o exército perdeu a guerra numa cidadezinha pequenininha, do tamanho do nome. O nome da cidade era Ai. O exército perdeu, ganhou a guerra de Jericó, mas perdeu a de Ai. E o Senhor foi chamando Josué. Josué estava orando e o Senhor disse, Josué, meu filho, levanta, não ora não, não é hora de orar não, Josué. Tem gente que pensa que a oração resolve tudo. Irmão, tem coisa que a oração não resolve. Acordo feito com o maligno tem que tomar decisões. Não adianta orar e continuar no acordo com o maligno. A oração para quem tem um acordo com o maligno só serve para dar força para você quebrar esse acordo. Para seguir em acordo com o maligno, não tem oração que resolva teu problema. Foi o que aconteceu com o Acã. Desfilou de tudo, mas o Senhor disse para Josué, levanta Josué, não adianta orar, sabe por que foi que vocês foram derrotados por um exércitozinho bem menor do que o de vocês? Sabe por quê? Porque tem iniquidade no meio do arraial. Tem iniquidade, vai passando as famílias, vai passando os mais antigos, vai passando, chama para a porta da congregação, vai passando que eu vou te mostrar, Josué. Deus sabia quem era. Por que Deus não disse assim, o Acã? Não, vai passando. Deus gosta de brincar com a responsabilidade daqueles que desprezam a sua responsabilidade. Uma vez eu assisti um jurado, e o juiz perguntou ao réu, foi você que matou fulano de tal? Cabeça baixa. Eu estou perguntando, foi você que matou? Foi. Foi com essa faca aqui? Foi. Como foi que você pegou na faca? Eu fiquei pensando, meu Deus, esse juiz gosta de fazer peça do negócio. Pegou assim, como foi? Pega na faca aqui, do jeito que você pegou. Eu assisti esse jurado lá em Séries. Aí ele disse como é que pegou. E pela forma como a ruptura estava nas costas da vítima, foi justamente assim que ele pegou. Então Deus às vezes leva as pessoas nessa caminhada normal da vida a assumir suas responsabilidades com detalhes. Com detalhes. A melhor coisa que nós fazemos, irmãos, é não ter que comparecer ao juízo do trono branco para entrar em detalhes com Deus. Melhor coisa que nós fazemos. Passe pelo Calvário e não passe pelo trono branco.
se passar pelo Calvário, está garantido que não passará pelo juízo do trono branco. Porque o nosso julgamento está em Cristo, que foi julgado em nosso lugar. Agora, se você está em Cristo, cumpra as palavras que Ele diz para os que estão nele. Porque a Bíblia diz, aquele que diz que está em Cristo, deve andar como Ele andou. Não é só dizer que é cristão, e depois na hora da morte achar quem encomenda para o céu. Não tem sentido. Não tem sentido. O Acã, por causa da escolha dele, sabe qual foi a sentença de Deus? Manda passar. Quando chegou, pá, é esse. Traz a mulher, os filhos, o cavalo, a carroça, tudo que é dele, traz. Traz tudo, faz uma fila aí, ele será apedrejado e tudo dele vai ser queimado. Tudo. Até a mulher, até os filhos. Quem fez a escolha foi só ele. Meu irmão, a justiça de Deus a gente não entende. Eu sei que o juízo e a condenação que Deus deu para Acã foi abrangente para tudo que era dele, tudo que era da sua família. Já estou encerrando. O maligno, no seu processo de tentar, usa sempre a mesma estratégia. Sempre a mesma estratégia. Sabe qual é a estratégia? Mostrar soluções fáceis. Essa é a estratégia. E o que é estratégia? Estratégia é a forma, o caminho, como eu chego em algum lugar. Estratégia é o caminho. Qual a estratégia para descer aqui? Eu posso pular ou posso descer pela escada. Isso é a estratégia que eu posso escolher. E a tática? A tática é como eu vou descer. A estratégia é descer por aqui. Mas como eu vou descer? De costa? Não é bom. De costa é problemático. Então, a estratégia é como eu vou aplicar. A tática é como eu vou aplicar a estratégia. Como eu vou cumprir, como eu vou andar no caminho. Então, é importante observar isso. Olha só. O maligno, tentador, usa sempre a mesma estratégia. Qual é a estratégia? Mostrar. Manda que estas pedras, o texto é assim, manda que estas pedras, essas aqui, transforma em pães e come. Viu a mulher que o fruto era bom para dar conhecimento. A mulher já tinha visto. A mulher já sabia. A mulher já conhecia a árvore que estava lá, no meio do jardim. Ela já sabia. Mas quando o maligno mostrou, ela viu com outros olhos. Irmão, existe o olhar e o olhar. Existe o ver e o ver. Você olha e olha. Você vê e vê. Depende muito da sua forma de agir. Então o inimigo sempre usa isso mesmo. Acã viu. Ele viu. A mulher de Potifar pôs os olhos em José. Pôs os olhos em José. E fez tudo para levá-lo para a cama, para um adultério. Mas José era temente a Deus. José tinha um compromisso com Deus. José não trocou o conforto do palácio por 1 minuto ou 2 minutos de vida irregular diante do seu Senhor e diante de Deus. E por isso ele perdeu a casa, o emprego no palácio, foi para a masmorra, ficou lá 2 anos na cadeia,
sem dever nada, só porque a mulher forçou uma situação, levou o forçado, pegou a roupa dele. Quando ele quis sair, correr, ela rasgou e ficou com a roupa dele na mão e gritou: esse hebreu queria me desrespeitar. E como eu gritei, ele correu, eu fiquei com a capa dele aqui na mão. Pronto. Foi para a cadeia. Mas, irmãos, com Deus, quando você é fiel, você nunca perde. Sabia que você nunca perde quando é fiel a Deus? Ele foi para a cadeia, mas lá na cadeia ele era chefe dos presos. Lá na cadeia o Senhor falava com ele. Lá na cadeia ele se tornou o orientador que resolvia os problemas dos presos. E um dia um chegou aflito nele. Rapaz, tive um sonho terrível. Sonhei que tinha eu estava espremendo uva e dando na mão do rei, do faraó. Era o copeiro que estava preso com ele. E ele disse assim: dentro de poucos dias, determinados dias, você será restaurado para o seu cargo. O outro estava escutando. Também tive um sonho. Sonhei que eu estava era o padeiro do rei. Sonhei que eu estava com um cesto de pão de 3 andares. E as aves do céu vinham comer o pão na minha cabeça. Ele disse: dentro de poucos dias você será morto e as aves do céu comerão a tua cabeça. Que coisa! Isso quem estava falando? José. José. E o rei teve um sonho. 5 vacas magras, 7 vacas magras e 7 gordas. As 7 magras devoravam as gordas e continuavam magras. Que mistério! Quem vai resolver isso? José. Se arrumou, fez a barba. A Bíblia diz, fez a barba. Costume da época, né? Os daqui hoje não precisam se preocupar com fazer barba ou não fazer barba. Mas naquela época era assim. E foi. Quando chegou lá, meu irmão, o rei fez a proposta, contou o sonho. Ele disse: rei, este sonho é um só. 7 espigas secas que devora 7 gordas e continua seca. 7 vacas magras que devoram 7 gordas e continuam magras. E aí deu toda a história. 7 anos de fartura que vai acontecer e tal, mas depois vem 7 anos de fome que vai devorar tudo. Portanto, agora o que tem que se fazer, escolhe pessoas que sejam capazes e bota sobre o teu reino para resolver o problema. E ele disse: onde vou encontrar um homem com sabedoria maior do que esta? Você sai da cadeia e será o governador do Egito. E ninguém move nada aqui sem a tua mão. Pronto. Viu como Deus honra quem é fiel? Para muitos ele era um infiel, mas o coração dele estava fiel ao seu Deus. Irmãos, Deus abençoe. O tempo acabou. Só quero relembrar uma coisa, finalzinho. Perdas de prazeres efêmeros pode resultar em um peso de glória futura. 2 aos Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então não vá só pelos olhos, meu irmão. Não vá só pelos olhos. Não vá só pelos olhos. Vá pela essência da fé cristã. Que Deus nos abençoe. Quero